Mais uma reunião do Rotary de Arraial da Ajuda, nosso ciclo de palestras. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Alex Rosa Ornelas. Boa noite, Dr. Alex. Boa noite, Fernando. Boa noite a toda a equipe e diretoria do Rotary. Uma grande satisfação participar desse momento, desse projeto com vocês. Pois é, eu vou aqui falar aqui um pouquinho do breve currículo aqui do Dr. Alex. Ele é advogado especialista em direito penal, membro da Comissão Estadual de Direito Criminal da OAB da Bahia, presidente da Comissão Estadual da OAB da Bahia, que trata contra a desativação de comarcas no âmbito do Tribunal de Justiça, presidente da OAB da subseção Eunápolis nos anos 2016 a 2018 e conselheiro estadual da OAB da Bahia 2019 e 2021 e sócio fundador do escritório Ornelas Advogados Associados. É um currículo invejável e hoje nós vamos ter aí o assunto, o tema vai ser a Lei Maria da Penha, um assunto de extrema importância. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo nosso site rotaryarraial.org/palestras e estará também disponível no YouTube e nas redes sociais após a sua transmissão ao vivo. Quem estiver ao vivo e quiser fazer perguntas, será muito bem-vindas, e hoje também temos aí a presença dos nossos companheiros do Rotary de Arraial da Ajuda. Com a palavra o Dr. João Eduardo, que além de nosso companheiro do Rotary, também a classificação dele é advocacia. Então vocês dois vão poder aí se entender muito bem. João. Oi, Alex, boa noite. O pior é que se a gente ficar falando aqui, ficamos só nós dois na sala, vai todo mundo embora. Não é? Não é? Mas vamos participar, vamos interagir. Boa noite, seja muito bem-vindo novamente. Eu te dei aí te transmitir as desculpas da Lauriette por não poder estar presente aqui na abertura, mas daqui a pouco ela estará conosco, tá bom? O Fernando deve ter conversado com você, a gente tem feito esse ciclo de palestras aqui com os nossos companheiros e, posteriormente, essas apresentações são publicadas nas redes sociais, obviamente, com autorização do palestrante ou do professor. Sem problema, fica completamente à vontade. Para que a gente possa veicular isso e tornar público. Você tem aí um prazo máximo de 1 hora, um pouquinho menos, talvez, para dar tempo da gente fazer uns questionamentos ao final e bater um papo informalmente depois e formalizar, inclusive, um convite para você, se quiser vir engrossar e participar das fileiras do Rotary Internacional. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui por nós, tá bom? Pronto. Fica à vontade, a palavra está com você. O tema é muito instigante, muito interessante, que é a Lei Maria da Penha. Eu advoguei no direito civil a vida inteira e alguma coisinha muito pouca de direito penal. Mas no meu escritório a gente sempre tem um lema: não se defende violência contra a criança e contra a mulher. O resto, qualquer coisa tem defesa. Agora, violência contra a mulher e contra a criança, como é que se defende? É muito difícil, não é? Então, o tema é muito interessante e nós queremos aprender muito com você. E fica à vontade, você tem a palavra. Vamos em frente. Boa noite. Vamos compartilhar conhecimentos com todos aqui nesse ciclo de palestras, nesse bate-papo, e um aprendendo com o outro. Inicialmente, eu agradeço o convite formulado pela diretoria do Rotary Clube, Arraial da Ajuda, não é? Através da presidente, Lauriette, e demais diretores. Parabenizo a instituição por fomentar debates construtivos e de grande relevo social, cumprindo assim a sua função social no Estado democrático de direito. Cumprimento também todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra muito grande participar desse ciclo de palestras, de participar desse projeto do Rotary, e isso nos enriquece muito. Abordaremos relevantes aspectos da Lei 11.340 de 2006, lei que instituiu mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a famosa e tão conhecida Lei Maria da Penha. Para facilitar a compreensão do tema aqui,
iremos abordar questões históricas, como que surgiu a Lei Maria da Penha, para no terceiro bloco adentrarmos especificamente algumas informações, contemplar algumas garantias e previsões legais contempladas na Lei Maria da Penha. Remeteremos à história para facilitar a compreensão do tema, especialmente na perspectiva da cultura do patriarcado e desigualdades históricas entre os sexos como vetores da violência contra a mulher. Sabemos que a violência contra a mulher não é um fenômeno recente, não é nada atual, não é nada contemporâneo. Em que pese ter ganhado uma maior visibilidade social com a eclosão de movimentos feministas na década de 70, podemos assegurar com muita tranquilidade que as raízes das desigualdades entre homens e mulheres datam mais de 2.500 anos. Não é? Advém da Grécia, quando Apolo, o deus da mitologia greco-romana, ele era a simbologia da razão. E, de outro lado, a mulher representava o que era oposto ao conhecimento e à verdade. Infelizmente, nessa época, a mulher representava o que era oposto da verdade e do conhecimento. Sendo, portanto, uma alma considerada como alma inferior. As mulheres gregas eram destituídas de direitos políticos e jurídicos. E é uma situação que, nesse cenário, por muito tempo na história, no decorrer da história, a ordem familiar e a ordem social era centrada na descendência patrilinear, a descendência de pai para filho, e também no controle dos homens sobre as mulheres, não é? A cultura do patriarcado, a formação da sociedade patriarcal. Então, abordei essa questão da história mundial até para adentrarmos, contextualizarmos no Brasil, não é? E para ver de que forma, em qual circunstância foi instituída a Lei Maria da Penha. E isso, para facilitar a compreensão do tema, no Brasil, podemos citar algumas referências históricas de conquistas de direitos de mulheres ao longo do tempo. Em 1827, a mulher conquistou o direito de estudar além do primário. Até 1827, a mulher só poderia estudar até o primário. Né? Em 1879, a mulher conquistou o direito de cursar faculdade, de estudar nível superior. Em 1932, no governo de Getúlio Vargas, conquistou o direito ao voto. E de 1960 a 1970, no marco histórico, ela conseguiu conquistar algumas liberdades civis. Por exemplo, até 1960, aqui no Brasil, a mulher, para trabalhar fora do regime familiar doméstico, a legislação assegurava que ela obrigatoriamente tinha que ter autorização do marido. De 1960 a 70, conseguiu retirar essa obrigatoriedade. Antes de 1960, tá, a mulher foi concedido o direito à herança de 60 a 70, de 1960 a 70. E um marco muito importante na história, na conquista, como disse há pouco, em que pese o ter ganhado uma maior visibilidade social, a eclosão dos movimentos feministas na década de 70, eu até entendo que esse marco que ocorreu em 1977, a lei do divórcio. Até então, as mulheres não poderiam requerer divórcio.
quando configurava uma interrupção, se pretendia uma interrupção do vínculo matrimonial. Então, se adentrarmos nesse contexto histórico, social, cultural no Brasil, abordamos aqui algumas datas e referências que não muito distantes para a história que 80 anos atrás, até 80 anos atrás, a mulher não podia votar, né? A conquista do direito ao voto. Então, nessa perspectiva social e cultural, a cultura do patriarcado e, ao meu ver, as desigualdades históricas, né, são vetores da violência contra a mulher. Então, toda nossa abordagem hoje sobre a Lei Maria da Penha, essa abordagem histórica, para facilitar a compreensão do tema. E falando um pouco aqui de quem era a pessoa de Maria da Penha Maia Fernandes. É uma farmacêutica brasileira, desculpa, ela é viva, né? Do estado do Ceará, casada com o colombiano Marco Antônio. Dessa relação advieram 3 filhos. E o marido dela, o colombiano, até conseguiu obter a cidadania e se estabilizar financeiramente e profissionalmente, tá? Ela sempre foi uma pessoa que estudou, primou pela independência financeira, profissional. E depois que o marido conquistou, tá, a cidadania brasileira, também se consolidou financeiramente, iniciou-se um ciclo de violência. Violência moral, agressões físicas, agressões verbais. E em 1983, ela sofreu uma dupla tentativa de feminicídio. Uma dupla tentativa de feminicídio. Enquanto dormia, ela foi alvejada com um tiro de espingarda nas suas costas, né? Causando uma lesões irreversíveis na 3ª e na 4ª vértebra e deixando-a paraplégica. Em 4 meses, durante os 4 meses após esse fato, ela foi submetida a tratamentos, foi submetida a uma série de cirurgias. Quando ela retornou ao convívio familiar, para casa, com o então marido, autor do crime, ele manteve ela em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Essa é a história da Maria da Penha. A partir daí, ela, como sempre, primou pela independência profissional, financeira, de uma família tradicional do estado do Ceará, iniciou uma grande batalha, uma grande luta por justiça. Em 1991, ou seja, depois de 8 anos do fato, a dupla tentativa de feminicídio ocorreu em 83. Em 91, o colombiano, então seu ex-marido, foi condenado a 15 anos de reclusão. A defesa técnica dele, ele respondeu o processo em liberdade, interpôs vários recursos, foi condenado e saiu do júri em liberdade. Em 96, ocorreu o 2º julgamento dele. A pena foi reduzida para 10 anos e 6 meses. A defesa técnica encontrou algumas irregularidades procedimentais, no qual nulificou. Ou seja, pela a sede de justiça, a vontade e a resposta, ela também foi vítima da justiça. A própria morosidade e a forma que foi conduzida, além de ela ter sofrido aqueles atentados contra a sua vida, ela também foi vítima da morosidade, ela foi vítima da ineficiência da justiça. Esse caso, por incrível que pareça, só em 98,
em 1998, esse caso ganhou uma repercussão internacional. Esse caso foi publicado nos principais jornais do mundo. Foi transmitido essas matérias nas principais redes de televisão do mundo. A partir daí, foi-se formalizada uma denúncia na Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos. Iniciou-se um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como sabemos, o Brasil é o país signatário do Pacto São José da Costa Rica. E o Estado brasileiro, por incrível que pareça, tá, permaneceu omisso e não se pronunciou durante todo o curso do processo. O processo não é internacional, pelo fato do Brasil existir um tratado internacional no qual o país é signatário, então existe força de lei. Tá? Esse tratado é internalizado na nossa legislação e tem efeito vinculativo. E esse processo na Corte Internacional, o Brasil deixou o processo correr. Correu, não se pronunciou, nada. Apenas em 2001, um marco aqui importante, apenas em 2001, que se buscou, o Brasil foi responsabilizado pela Corte Internacional por omissão e negligência em relação à violência doméstica contra as mulheres brasileiras. O caso iniciou-se com Maria da Penha, mas no decorrer do processo outras denúncias foram incorporadas e o nosso país foi responsabilizado pela Corte Internacional. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou uma adoção de políticas públicas, de um sistema protetivo no aspecto legal. Aí foi, depois de anos, tá? Depois praticamente de quase 20 anos, 2 décadas, tá? De quando ocorreu o fato, que ela teve o primeiro fato no qual ela foi vítima duplamente de feminicídio, que de 2001, essa lei foi instituída em 2006, salvo engano, no dia 7 ou 8 de agosto de 2006. Né? Depois que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí, 5 anos após, tá, que foi editada, instituída essa lei em nosso país. Adentraremos agora, eu peço que na medida que for surgindo alguma dúvida, qualquer situação, pode fazer uma abordagem até para a gente buscar compartilhar essas informações, tá bem? E ficar aquele bate-papo informal, não só ficar ouvindo, tá? Mas uma pergunta, algo que entenda interessante para a gente buscar contextualizar. E adentrarei agora propriamente e de forma específica na lei, não é? A Lei 11.340, do dia 7 de agosto de 2006. Então, essa lei vai fazer parte, hoje, do nosso ordenamento jurídico. Passamos pela questão histórica, né, a questão histórica da violência doméstica e familiar contra a mulher. Adentramos em um caso específico, não é, no qual a própria lei é conhecida como Maria da Penha, não é? Teve um fato, teve um evento fatídico que conduziu, tá, para essa lei ser conhecida pelo nome de uma vítima, que ganhou repercussão, inicialmente nacional, posteriormente internacional, e infelizmente, como no Brasil, muitas coisas só ocorrem quando ganham uma amplitude, algo muito devastador no plano internacional, que se busca tá, se recompondo, reequacionando. Então, a história e o fato, o evento fatídico do que fez surgir essa lei. A Lei 11.340 de 2006, ela cria mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? E aqui ela faz ela reporta
para a questão do próprio da Constituição Federal, da questão da natureza, da importância do núcleo familiar. E essa lei representa um grande avanço. Essa lei, a letra fria dela, tá? Representa um grande avanço. Vou colocar o que existe na lei e depois abordarei algumas críticas estruturais no tocante de pontos que a lei ainda não conseguiu ser execuível no plano prático, tá? Essa lei, ela representa um avanço muito grande, tá? No sistema social, histórico, familiar e, sobretudo, no jurídico. Não apenas, ao meu ver, por instituir medidas protetivas à mulher. Não. Mas a lei também, ela busca reafirmar, tá? A responsabilidade do Estado, a responsabilidade da família, a responsabilidade da sociedade. É uma responsabilidade conjunta em criar condições para o exercício pleno dos direitos entre homens e mulheres. A tão famosa igualdade de gêneros. Infelizmente, no Brasil, por força de uma cultura, infelizmente, a lei vem reafirmar, tá? Uma garantia constitucional, princípios constitucionais, garantias constitucionais. Não é? No artigo 5º, quando a lei assegura o direito à vida, à saúde, a tudo ali, ela se reporta de uma forma geral, a pessoa, a dignidade da pessoa humana. Então, essa lei tem uma abordagem mais específica. Ela busca proteger, devido a essa cultura do patriarcado, essas desigualdades históricas, tá, entre homens e mulheres, como vetor da violência doméstica, tá, e familiar contra a mulher, ela busca estabelecer uma protetividade maior. Então, no seu artigo 3º, eu vou fazer até a leitura aqui desse ponto, dessa abordagem. No artigo 3º, Caput fala o seguinte: serão asseguradas às mulheres as condições para exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e convivência familiar e comunitária. Então, na verdade, essa lei vem reafirmar os direitos constitucionais, as garantias, tá, o princípio da dignidade da pessoa humana, prevista já contemplado expressamente na Carta Magna, na Carta Constitucional de 1988. Mas ainda assim ela vem a reafirmar, tá, de algo que já existe, tá, no plano da pirâmide jurídica. A Constituição Federal está no ápice. Então, toda a legislação tem que estar de acordo, em consonância com os preceitos constitucionais. E no parágrafo 2º, ela estabelece o princípio da corresponsabilidade. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Então, esse artigo, não vou entrar no mérito, esse artigo era necessário ter sido contemplado expressamente, teria algum prejuízo se não fosse expressado na lei, tá? Sendo que já existia contemplado na Carta Magna, que é a lei maior dentro do sistema jurídico constitucional brasileiro. Ela vem reafirmar o que existe na Constituição Federal. E aqui iremos partir para uma situação mais... essa lei, ela tem 7 ou 8 capítulos, ela estabelece questões processuais, procedimentais em delegacia e tudo mais. Eu vou buscar fazer uma abordagem, explanar de questões mais próximas, as dúvidas mais corriqueiras, cotidianas, no dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa convivência, o que ocorreu com o vizinho,
ou até mesmo dentro de uma família, de um amigo, ou da nossa família. Tá? Uma pergunta muito comum que se faz é: quem pode invocar a proteção da Lei Maria da Penha? Quem pode invocar a proteção da Lei Maria da Penha? É qualquer pessoa? Tá? Tem a questão do gênero ou não? Aqui, a gente vai partir para a parte geral do Código Penal, na verdade, né? Nenhum fato, nenhum ilícito penal é considerado crime. No fato que é considerado crime, tem um sujeito ativo e tem um sujeito passivo. O sujeito ativo é o autor do crime. É aquele, tá, que praticou o crime. É o autor do crime. O sujeito passivo é a vítima. Tá? A Lei Maria da Penha é um ponto importante. Ela só pode proteger vítimas do gênero feminino. Ou seja, a vítima ou seu passivo tem que ser mulher. Em uma interpretação restritiva. Tá? O autor do crime, ou seja, aquele que praticou o crime, poderá ser homem ou uma mulher. Mas a vítima tem que ser a mulher. Um dia desse, não, tem cerca de uns 2 anos, teve uma palestra, eu recebi um convite da Unisul Bahia, para falar sobre a possibilidade da aplicabilidade da Lei Maria da Penha a pessoas transexuais. E do outro lado colocou um delegado muito competente, um amigo, o doutor Eridelso, para fazer o contraponto. Ele fazia o contraponto. Me colocou na tese para defender a admissibilidade e colocou ele para fazer o contraponto, dar o posicionamento contrário, natural. Não é? O direito não é uma ciência exatas. Não é? As relações sociais, o dinamismo das relações sociais, uma velocidade muito rápida, e sempre primeiro ocorre um fato, para depois, posteriormente, vir uma regulamentação daquele fato. Então, o fato sempre precede a regulamentação. A regulamentação é posterior ao fato. E aí eu fui aprofundar. Eu verifiquei que existe aí, principalmente no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, né, até pela própria cultura, existem decisões judiciais em que mais abrangentes. Tá? O gênero sempre tem que ser o gênero feminino. Gênero feminino. Né? E algumas decisões entendem que o gênero é algo muito abrangente. A pessoa pode ter um sexo e ser incluído psicologicamente em outro gênero. Por exemplo, um transexual, um homossexual. Isso aí existe algumas decisões no país, principalmente no Sul, tá? Da aplicabilidade, tá? Da Lei Maria da Penha a todos aqueles que se enquadrem no gênero feminino, ainda que não seja sexo feminino, né? Mas aqui, por exemplo, enquanto advogado criminalista, eu nunca tive a oportunidade aqui na região, até mesmo desconheço no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, de qualquer decisão desta natureza. E naquela oportunidade eu defendi a possibilidade, justifiquei legalmente. Doutor Eridelso, delegado, mais tradicionalista, não, só pode ser aplicada à mulher. Então, a Lei Maria da Penha, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser do gênero feminino, tá? De uma forma geral, especificamente a mulher. O autor pode ser um homem ou uma mulher. Estão ouvindo direito aí? O som tá bom? O áudio tá... Tá perfeito sim. Pronto, pode continuar. Tranquilo. Então, dentro dessa perspectiva, Fernando, João Eduardo e todas as pessoas que estão nos assistindo aí, doutor, mas vem cá, muitos até brincam, né, no dia a dia. Se o homem for agredido por uma esposa, tem aplicabilidade da Lei Maria da Penha? Não tem aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Mas não quer dizer que não seja crime. Tá? Temos um Código Penal no qual irá responder por lesão corporal. Agora, não tem a Lei João da Penha, não tem aquela brincadeira que no dia a dia muitas pessoas questionam, brincam, buscam entender. O fato de um homem
ser vítima de agressão de sua esposa não quer dizer que seja uma conduta típica no mundo jurídico penal, criminal. Não. Ela vai responder, também artigo 129, lesão corporal no Código Penal. Tá? E essa lei aqui, ela pegou no Código Penal e introduziu o parágrafo 9º. Falou o seguinte: violência doméstica, familiar contra a mulher, tá? É como se fosse um tipo penal incriminador específico. Tá? Ela está no parágrafo 9º. Pena de 3 meses a 3 anos. Então, o marido que apanha da esposa, ele não tem a protetividade da Lei Maria da Penha. Só que aquela conduta é uma conduta também típica, culpável e antijurídica. Ela vai ser qualificada em um outro artigo do Código Penal. Pode ser o 129, caput, lesão corporal leve, grave, gravíssima, mas enfim, só pode ser aplicado, tá? Só pode invocar proteção à base da incidência, a vítima, né? Mulher, uma interpretação mais específica, mais restritiva. Doutor Alex, tem até uma pergunta aqui do Dr. Roserson sobre, se eu detalhar um pouquinho mais para a gente, sobre o que é a definição de gênero, segundo o direito, para a gente entender melhor sobre essa questão aí, que hoje realmente é uma coisa que deixa a gente meio confuso, né? Não é fácil não. O que ocorre? Isso aí, na verdade, eu já aprofundei esse tema, principalmente na época dessa palestra, busquei especificar mais. E aí eu verifiquei que o gênero, né, é algo mais abrangente, o sexo é mais específico, a pessoa tem o sexo masculino, feminino, tá? Mas psicologicamente, um transexual, um homossexual, vamos partir por uma linha e hipótese homossexual, tá? O sexo dele ali é registrado como masculino. Se for invocar todo o assento de registro civil dele, tá como masculino, tá? Só que ele psicologicamente, não é nem juridicamente ainda, porque ele ainda, o sexo mantém o que ele nasceu, enquanto ele eventualmente não, só a não ser que ele faça uma cirurgia e se considere um transexual. Mas o gênero é algo muito mais abrangente. Muitas vezes a pessoa está no sexo, é do sexo masculino, e se inclui por comportamentos, por uma questão biológica, por uma questão no gênero feminino, e se inclui no gênero feminino. Então, saber conceituar essa situação, conceituar gênero é algo muito abrangente, tá? É o que vai além do sexo, e muitas vezes a pessoa é de um sexo e se inclui em outro gênero, psicologicamente, seja no plano da vida familiar, social e tudo mais. Entendeu? Fernando? Entendido. Fernando? Entendido. Perfeito. Tá? Então, isso aí, Fernando, na época, eu busquei algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. E as definições são muito abstratas. E essa situação do gênero é muito mais abrangente do que essa situação propriamente do sexo. Entendeu? Então, a incidência da Lei Maria da Penha, ela precisa de alguns requisitos. É qualquer violência contra a mulher que implica a Lei Maria da Penha? Primeira pergunta, não. Tá? A gente só vai aplicar habilidade à incidência da Lei Maria da Penha quando for uma violência com perspectiva no gênero. Olhe bem, no gênero. Ou seja, subjugar, oprimir a vítima nas seguintes premissas. Se é uma situação que a violência não esteja dentro dessa perspectiva do gênero, quando eu fiz questão de citar a questão histórica, a questão da cultura do patriarcado, as desigualdades históricas entre os sexos como vetores da violência, a gente colocou o quê? Uma sociedade patriarcal, né? E com base nisso, não é qualquer violência
que ela vai ter a protetividade à base da incidência da Lei Maria da Penha. Ela tem que ser uma violência praticada com base no gênero, ou seja, aquele tom de superioridade, de machismo, de descender a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem buscar equacionar, não é, por conta desse desnível histórico, cultural, histórico, desde a Grécia, como citamos ali, a mulher grega, na época, não tinha direitos jurídicos e políticos. Então, a mulher era muito mais vista como propriedade, descendia, na verdade. Então, não é qualquer violência também que tenha a protetividade da Lei Maria da Penha. Mas quando ela ficar na perspectiva do gênero, ou seja, praticar aquele ato para descender a mulher, tá? Pela cultura, pela formação machista e tudo mais, aí já tem essa incidência, não é? Para subjugar ou oprimir a vítima. E existem algumas premissas também. A violência tem que ser no âmbito, na unidade doméstica, ou no âmbito familiar, ou de relação de afinidade. A lei buscou contemplar situações distintas. E a própria lei, no seu artigo 5º, deixa eu verificar, parágrafo 1º, inciso 1º, desculpa, ela fala o seguinte: no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Ou seja, podemos uma interpretação aqui dizer que nem sempre é em relação também de homem e mulher, marital de homem e mulher. Não, pode ser de um pai com a filha, pode ser de um irmão em relação à irmã. Então, desde que tenha a violência esteja na perspectiva do gênero, tá? No âmbito doméstico, tá? Inclusive das pessoas agregadas. Pode ser do sogro com a nora, pode ser do irmão para uma irmã, não quer dizer necessariamente que seja da mulher. Normalmente, não é, esse tipo de violência, ou até aleatoriamente falando aqui, acredito que 98% seja decorrente de marido e mulher. Tá? Mas a lei prevê e contempla outras possibilidades que saem dessa esfera. Ou no âmbito da família, é um termo mais abrangente ainda, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que não ou se considerem aparentados, olhe bem, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E no seu inciso 3º fala em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Nem sempre aquela situação tem que existir o quê? Relação íntima de afeto. São 3 premissas. A violência sob a perspectiva de gênero, olha só, subjugar ou oprimir a vítima. Vamos pensar que nesse caso mulher, especificamente. Alex, oi. Deixa eu só te interromper um minutinho, me desculpa. Fique à vontade. Nós estamos às 19h38. Nós temos aí mais 10 minutos, tá bom? Tranquilo, passa rápido demais, viu? Já tem quase 40 minutos. Falando aí até 11 da noite, eu tenho certeza que a gente fica aqui. Não tem problema. Rapaz, não, tranquilo. Tá, já está passando rápido demais. Eu vou acelerar então. Okay, e o que é que ocorre? No âmbito da violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto. Tá bem? E o que é que ocorre? E relação de convivência. Relação de convivência pode ser com ou sem coabitação. Então, vamos avançar aqui, demonstrar os tipos de violência. Outra coisa, o artigo 6º da Lei 11.340 foi um avanço tão grande, por isso que você tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a violência doméstica e familiar contra a mulher foi considerada como uma das formas de violação de direitos humanos. Artigo 6º. Tipos de violência. O artigo 7º da lei, especificamente, ela trata de 5 tipos de violência, 5 espécies, tá? Violência física, psicológica, violência sexual, patrimonial e moral. Então, a violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher,
não é? Espancamento, atirar objetos, lesões com objetos, ferimentos causados por queimadura ou arma de fogo. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. A violência psicológica é considerada qualquer conduta que implique dano emocional e diminuição de autoestima, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações. Por exemplo, ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e aí por diante. Violência sexual. Trata-se de conduta que visa constranger, presenciar, manter relação sexual sem o consentimento da mulher. Isso poderá configurar, inclusive, vou até fazer uma abordagem rápida, mas, Alex, violência sexual poderá configurar um estupro marital. Sim, do marido, tá? Em relação à mulher, se foi sem o consentimento dela. Ainda assim, ela configuraria uma lesão corporal? Não. Aí iria para configurar um crime mais grave, né? O estupro. De previsão em outro artigo, a pena em abstrato é muito maior. Tá? Então, obrigar a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, até impedir a utilização de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, é considerado uma violência sexual. Violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos. Quer ver uma coisa? Controle financeiro do dinheiro da mulher. Se for contra o consentimento dela, pode configurar violência patrimonial. Um dia desse aconteceu um fato muito interessante aqui no escritório, e a esposa chegou solicitando um divórcio e que eles tinham uma casa avaliada em 1 milhão. E ele disse que a casa era dele, foi constituída na constância do casamento, a casa era dele, que ele não iria dividir. E queria levar no grito mesmo, que não iria dividir, e que não tinha justiça que fizesse ele dividir. E aí, analisamos o fato no estudo analítico, verificamos que ali tinha uma violência patrimonial. Utilizando a superioridade do sexo de uma cultura machista para buscar obter uma vantagem da qual ele não tinha direito. Ele não tinha direito da parte dos 50% dele, ele tinha direito dos 50% dele. E aí, o que fizemos? Notícia crime e representação criminal, instaurou inquérito policial, não é? E demonstrou uma violência patrimonial. Quando ele foi intimado na delegacia para ser ouvido, ele veio procurar para fazer um acordo. Ou seja, doutor Alex, a casa quando possível, gostaria de perguntar, viu, doutor Alex? Pode concluir, na verdade, uma pergunta que eu acredito que a maioria das mulheres que estão nos assistindo tem, que é o seguinte: é sabido que muitas mulheres que sofrem violência e permanecem na relação conjugal, assim fazem por uma questão de dependência financeira, né? E, infelizmente, nem todas possuem o apoio da família que lhes fortaleça a tomarem a decisão de sair dessa relação. Eu estava lendo, enquanto você estava falando, eu estava lendo um pouquinho da lei aqui, e eu vi que no título 3º, no capítulo 2, que diz da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, é garantido no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, a manutenção do vínculo trabalhista. Caso essa esteja trabalhando e venha a sofrer essa violência, ela pode se afastar do local de trabalho por até 6 meses. Existe alguma outra assistência pecuniária garantida por lei à mulher vítima de violência doméstica? Pecuniária não. Aí vem aquela situação que se busca proteger. Esse afastamento que está aqui é aquele afastamento por força de uma circunstância. É melhor ter essa garantia de se afastar. Claro que vai se afastar e também não vai ter o direito ao percebimento do salário. Do período, o contrato de trabalho fica suspenso. Se ficou suspenso, não trabalhou, não recebe. Tá? Como se fosse uma dessas modalidades que está acontecendo agora por conta da pandemia. O que existe aqui nesse tópico antecipando é o seguinte: no parágrafo 4º desse mesmo artigo, ele trata da assistência à mulher em situações de doméstica e familiar. Ela prevê uma situação extremamente interessante, que eu nunca vi uma decisão no Brasil ainda contemplando isso. Ela prevê a possibilidade da mulher ser ressarcida de todos os gastos que teve como vítima, por exemplo, de medicamentos, gastos hospitalares, até questões de indenizações por danos morais, uma forma compensatória do que ela passou, não é? E, além
ao agressor deverá ressarcir todos os danos causados, inclusive ao Sistema Único de Saúde, com base na tabela dos serviços prestados, de acordo com a tabela do SUS. Então, essa é uma situação que tem toda a questão de uma equipe multidisciplinar, de psicólogos e tudo mais. Mas, financeiramente mesmo, assim, naquela situação, não. Nesse dispositivo que você leu, ela tem um retorno financeiro. Ela tem uma garantia da suspensão do contrato, que ela poderá se ausentar por um motivo justificável e também não teria direito ao percebimento, porque não estaria trabalhando. Entendeu? A empresa também não pode ser penalizada por um fator externo, mas ela teria essa garantia. Certo, obrigado. Nada, deu para conseguiu. E a violência moral? Aqui tem a violência moral. A violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusar a mulher de traição, emitir juízos negativos morais sobre a conduta dela e tudo mais. Entendeu? Medidas protetivas. Essa própria lei contempla a possibilidade de medidas protetivas. O que é medidas protetivas? Tem natureza cautelar que busca resguardar e proteger a mulher. A mulher vítima chega-se na delegacia, narra o fato de que é vítima de violência doméstica. Ela poderá requerer medidas protetivas. O que é medida protetiva? É uma medida cautelar. Tá? O delegado, após o requerimento dela, a manifestação expressa dela, vai representar pela aplicação de medidas protetivas. Quais? Olha, quando a gente vê na televisão, a obrigatoriedade de se afastar de frequentar determinados lugares, estabelecer um distanciamento da vítima, 100, 200 metros, não estabelecer qualquer tipo de contato com a ofendida, com testemunhas. Tudo isso é o quê? É juízo de culpabilidade negativo? Não. Juízo de culpabilidade, culpa se apura em processo. O que se busca aqui é o seguinte, é preservar a vida, a integridade corporal e a saúde da mulher, para que aquela ameaça, aquilo não se configure um fato mais grave posterior, eventual homicídio e tudo mais. Então, essas medidas protetivas são interessantes. Hoje, já existe, desde 2018, um crime de descumprimento de medida protetiva. Uma vez o juiz aplicou medida protetiva. Se o agressor, autor do crime, descumprir, o que, é que vai ocorrer? Vai ser decretada a prisão preventiva dele e vai responder por pena de detenção de 3 meses a 2 anos. A lei, em 14 anos de existência, de 7 de agosto de 2006 até... Já tem 14 anos de existência, mas é uma lei que representa um avanço muito grande. Mas aqui agora eu vou fazer uma crítica ao sistema, tá? Que muitos pontos e preceitos aqui ainda não são execuíveis na prática, tá? Por exemplo, várias cidades na Bahia não existe a delegacia especializada de atendimento à mulher. Porto Seguro tem, Eunápolis não tem, tá? E tantas outras cidades com a população considerável não tem, tá? Hoje na Bahia, vinculado ao Tribunal de Justiça da Bahia, só existe 5 comarcas no interior da Bahia que tem vaga especializada de violência doméstica. Conquista, Feira de Santana, Teixeira, Simões Filho, Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães. Então, toda essa situação em 14 anos ainda, muita coisa ainda não foi executada, que está aqui na lei, e que precisa ser executada para ter essa rede de protetividade às mulheres vítimas de violência doméstica. Violência doméstica na pandemia. Podemos falar rapidamente também aqui, é um dado, é uma estatística, não é? Esse momento de pandemia, esse momento de grande estabilidade que estamos vivenciando, social, jurídica e tudo mais, e essas medidas de... Oi. Doutor Alex, Oi. Me perdoa, mediador de debate tem essa posição ingrata, né, de interromper. Fique à vontade. Vamos aos seus 5 minutos finais aí para considerações finais. Nós já estouramos o nosso tempo. Me perdoa novamente a indelicadeza. Não, fique tranquilo, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Então, aproveitando aqui a interrupção, doutor Alex. Tem uma pergunta aqui com relação a que se no direito cabe ao acusador apresentar provas. Como a mulher pode comprovar uma agressão psicológica se é no âmbito do núcleo familiar? Tá? Isso. Tranquilo. Vamos buscar responder. Todo fato que é noticiado ao autor inicial, tá? Ou tem prisão em flagrante, se foi no flagrancial, qualquer hipótese do artigo 302 do CPP, não é? Ou é mediante estará um inquérito policial.
No inquérito policial, ela noticia o fato, ela tem que comprovar, tá? Uma violência psicológica. Por exemplo, de que forma provar? A gente pode ter provas testemunhais de alguém que tenha presenciado qualquer ato desse, tá? Poderá ainda ela ser submetida a uma rede de proteção, a uma equipe multidisciplinar para ser subsidiado um relatório de uma psicóloga, tá? E sempre buscar provar. O inquérito vai reunir elementos que esse inquérito vai ser a peça informativa de um futuro processo criminal. E não é o simples fato de alegar se é uma lesão corporal, vai ser emitida uma guia de exame pericial, vai comprovar a lesão. Se é psicológica, nada obstante psicológica seja abstrata, poderá ser comprovado por meio de prova testemunhal ou através da rede de proteção, psicólogas, relatórios de psicólogas ou de qualquer outro profissional de uma equipe multidisciplinar. Deu para entender? Acho que consegui. Sim. Se remanece alguma dúvida. Perfeito. Tranquilo? A violência doméstica na pandemia. Essas medidas de isolamento, claro que ela tem por consequência, na verdade, tem como consequência, melhor dizendo, a convivência intensa. E nesse período de pandemia, 6, 7 meses, segundo os dados oficiais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aumentou praticamente 30% de denúncias a mais do que no período antes da pandemia. E essa semana, até assistindo, não sei exatamente qual foi a fonte, deixa outro dado, assistindo televisão, disse que o divórcio, principalmente o divórcio agora aumentou 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Né? Desse período de pandemia, como relação social, relação matrimonial ali, a convivência intensa tende a se desgastar, e algumas situações, claro que inadmissível, claro, chega-se a situações mais graves de agressão. Doutora Ornelas, senhor me desculpe interromper. Eu sei que o assunto é muito interessante. Eu acho que é um assunto imenso para uma única vez, uma única palestra, né? Um único encontro. Eu já gostaria de deixar aqui, pensando que o próximo mês a gente está entrando aí no Outubro Rosa, se o senhor gostaria de nos presentear aí com mais uma palestra, e pensando nesse assunto mesmo, de violência contra a mulher, até essa questão psicológica que o Dr. Rosenson falou agora, o senhor acha que nós poderíamos depois entrar em contato com o senhor para ver uma data? Com certeza, pode pegar até o meu telefone com o Eduardo Olivetti, está aí, pode pegar, a gente agenda. Estou para contribuir, também buscar esse compartilhamento de informações que é muito importante, levar o conhecimento, tá? Isso é muito importante e conte porque é muito assunto, é um assunto muito interessante que a gente quer entrar em mais detalhes, mas não dá para falar realmente em 40 minutos, nós já até estouramos o tempo que nós tínhamos, porque tem que ser dividido realmente, porque a gente quer perguntar, a gente quer saber mais detalhes. Eu me coloco à disposição, eu me coloco à disposição, inclusive se precisar retornar em outro momento aí, que seja presencial também, né? E nesse novo momento que estamos buscando viver, né? Resistir e para bater bate-papos, buscar aprofundar mais de outra maneira, sobre outras óticas, conte com a minha participação. Dá para fazer uma pergunta ainda? Pois não, Xaxá, prossiga. Xaxá! Tudo bem, doutor Alex? Como é que você vai? Bem, meu irmão. Olha só, doutor Alex. Mando sim. Manda um abraço ao nosso amigo Horácio. Mando sim, com certeza. Olha só, eu não sei exatamente há quanto tempo atrás, mas acho que talvez nos últimos 12 meses, eu escutei uma notícia de que em algum lugar do Brasil, um homem que, numa configuração familiar em que a mulher era a provedora, que esse núcleo familiar agora está ficando cada vez mais comum, a mulher era a provedora, a mulher trabalhava e ele ficava em casa tomando conta da casa e dos filhos. E esse homem sofreu violência. E eu não lembro, agora com a palestra do senhor, eu percebo que talvez isso tenha sido fake news, eu não sei, mas eu me lembro de ter lido que esse homem, a pessoa que julgou a violência, evocou a Lei Maria da Penha. Agora você falou para a gente aqui que só pode se, no caso, o gênero for gênero feminino. E o fato dele estar na família como a parte fraca, a parte que fica em casa, a dona de casa, apesar de ser o homem,
caberia essa interpretação ou isso realmente não deve ter acontecido? Olha só, Xaxá, decisões, na verdade, existem decisões de diversas naturezas, né? Decisões, chega no tribunal ali, tem decisões do campo minoritário e majoritário, tem decisões que não persistem ali, mas ela existe, tá? O que ocorre? Eu já verifiquei, até onde aprofundei no estudo, já verifiquei o seguinte: eu já vi juiz aplicar medida protetiva por analogia, tá? A homens vítimas de agressão por parte da esposa. Mas eu entendo que particularmente, pode ser que exista essa decisão, realmente. Deve ser uma decisão, a gente precisa saber se ela foi confirmada nos tribunais superiores, se ela persistiu, foi revogada posteriormente, se foi modificada, se foi reformada. Mas dentro do posicionamento majoritário do gênero feminino, de uma forma mais abrangente, e de uma forma mais específica, mulher. Entendeu? Agora, eu já vi decisões em que o juiz aplica a medida protetiva a homem vítima de agressão doméstica pela mulher. Não por isso, ao meu ver, deixa de ser crime, mas eu acredito que a protetividade não vai ser sob o amparo, sob a égide da Lei Maria da Penha, e sim Código Penal. A posição majoritária dos nossos tribunais atualmente. Entendeu? Ok. Muito bem. Doutor Alex, nós já encerramos aqui o nosso prazo, a nossa reunião, que é impreterivelmente de 1 hora. Eu quero agradecer demais a presença do senhor e as informações que nos foram trazidas. São muito interessantes, como a Adriana disse, não se exaure esse debate em 40 minutos, nem 40 horas, nem 40 dias. E eu acho que em 40 anos, talvez. Não é? Depende de gerações e gerações para que se amadureça uma lei de tamanha repercussão e que mude tanto o comportamento da sociedade. É fato que hoje as pessoas pensam mais de uma vez antes de levantar a mão para a mulher, porque sabe que a delegacia especializada, eu tenho uma vizinha da minha casa aqui em Brasília, composta exclusivamente por mulheres delegadas, mulheres agentes, mulheres escrivãs. E todo mundo morre de medo delas. Isso. E tem que ser com medo, não é com respeito. Com certeza. É com medo da autoridade policial, da caneta do juiz, é que as pessoas deixam de praticar crime. Isso é fato da natureza humana. Eu te agradeço imensamente a presença. Venha fazer parte do Rotary junto conosco. Nós vamos, sem dúvida, conversar aqui entre nós com a presidente Lauriette, que já está presente na reunião há muito tempo, eu não sei se vocês perceberam, mas ela atravessou a balsa, foi dirigindo até a casa dela, escutando a sua palestra, e a gente pôde observar que ela estava dirigindo e participando aqui da reunião. E nós vamos fazer força aqui para que, numa das nossas reuniões de outubro, tenhamos a sua presença para falar sobre a iniciativa, sobre a égide do Outubro Rosa, por que isso acontece e quais são os interesses sociais disso. Será muito, muito interessante. Tranquilo. Companheiros, alguma pergunta aí rapidamente para iniciar? 19h58, eu tenho que agradecer e nos despedir do doutor Alex para que a gente possa concluir a nossa reunião só com assuntos internos nossos aqui. Alguma pergunta rápida ou algum agradecimento? A palavra está com vocês. Eu queria passar a palavra para a nossa presidente, para ela fazer as considerações finais, e aí a gente pode encerrar. E aí permanecemos aqui na sala, que nós temos alguns assuntos aqui que precisam ser discutidos antes da gente encerrar a reunião. Pois não, presidente? Abre seu microfone. Não. Tá um pouco baixo. Pode falar de novo aí. Não, tá baixo. Eu não estou ouvindo a presidente. Nada. Não. Sério. Tchau, presidente. Tira o microfone vermelho no pé da tela, tem um microfoninho. Já tirou? Algum contratempo aí. Então manda um beijo pra gente, assim, ó. Que tá dada a sua mensagem. Pronto. Obrigado, viu, João Eduardo? Obrigado, Lauriette, todos envolvidos. Entendeu? O Fernando aí que nos deu um suporte técnico aí também. Me coloco à disposição de vocês, é um prazer. Eu acho que com a consciência e levando conhecimento, a gente precisa realmente reafirmar todas essas políticas
de igualdade de gênero, porque é inadmissível, é intolerável qualquer tipo de violência, em qualquer espécie, contra quem quer que seja, especificamente contra mulher, idosos e crianças. É algo ainda mais repugnante. Me coloco à disposição, viu? E tem todo o nosso respeito e carinho também. Estou à disposição, aguardando novos convites para em breve retornar. Ok. Tá, Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima palestra do Rotary Clube de Arraial da Ajuda. Um abraço. Conferiu. Encerra a reunião, não, só despede do Dr. Alex e vão permanecer.